Olá a todos! Meu nome é Solange, tenho 73 anos e a minha história é um daqueles contos que a gente acha que só acontece nos filmes, até que a vida decide escalar você para o papel principal. Fui enfermeira-chefe no Hospital das Clínicas por 40 anos. Uma vida inteira dedicada a cuidar, a organizar o caos, a ser a rocha firme no meio da tempestade de dor e desespero dos outros. Minhas mãos, hoje um pouco tortas pela artrite, já seguraram a vida e também a deixaram partir com dignidade. Eu sei o que é força e o que é fragilidade. Pelo menos, eu achava que sabia. Há 2 anos, perdi meu Antônio, meu marido, meu companheiro de uma vida inteira. Ficamos juntos desde os 20 e poucos anos. Construímos tudo lado a lado, tijolo por tijolo. Nossa casa, no Pacaembu, não era apenas uma estrutura de concreto. Era o museu da nossa vida. Cada cômodo guardava o eco das risadas dos nossos filhos, o cheiro do café que Antônio passava todas as manhãs, o calor do seu abraço nas noites frias de São Paulo. Quando ele se foi, uma parte de mim foi junto. O silêncio da casa se tornou ensurdecedor. A outra metade da cama, permanentemente fria. Eu me senti um navio sem leme, à deriva no oceano do luto. Na minha profissão, eu vi a morte de perto inúmeras vezes. Mas nada, absolutamente nada, te prepara para o vazio que fica quando a pessoa que dava sentido aos seus dias se vai para sempre. Naquele momento de vulnerabilidade absoluta, olhei para os meus filhos, os gêmeos Ricardo e Marcos, hoje com 45 anos, e vi neles a minha única boia de salvação. Eles, os meninos para quem eu sacrifiquei noites de sono, para quem eu e Antônio demos a melhor educação que nosso dinheiro pôde comprar, seriam meu porto seguro. Eu tinha certeza disso. Eu me agarrei a essa certeza com a força de uma mãe que só enxerga o bem em suas crias. Pensei que na minha velhice, no momento da minha maior dor, eu teria o ombro dos meus meninos para me apoiar, para me ajudar a navegar por essa nova e assustadora fase da vida. Mas o que eu recebi não foi um ombro, foi um empurrão para o abismo mais escuro que uma mãe pode conhecer. Eu estou aqui hoje, falando para uma câmera, porque preciso que minha história seja ouvida. Preciso que saibam que, às vezes, os monstros não estão debaixo da cama. Eles estão sentados à sua mesa de jantar, te chamando de mãe. E a ferida que eles deixam é uma que nenhum remédio pode curar, pois a traição que vem do próprio sangue envenena a alma. Eu estava prestes a descobrir que o amor que eu plantei a vida inteira tinha gerado os frutos mais amargos e venenosos que se pode imaginar. Se esta história já começou a tocar seu coração, deixe um gostei. Compartilhe este relato com alguém que precise ouvi-lo e se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias de vida que tocam a alma. Tudo começou 3 meses após o enterro de Antônio. A dor ainda era uma ferida aberta, e eu me sentia fisicamente frágil, como se o meu corpo estivesse sentindo a falta do corpo dele ao meu lado. Numa tarde, enquanto cuidava das roseiras que ele tanto amava no jardim, meus pés se enroscaram. Perdi o equilíbrio e caí. Não foi nada grave, apenas alguns arranhões e um grande susto. Mas para meus filhos e minhas noras, Raquel e Silvia, aquele pequeno incidente foi o estopim de que precisavam. Eles chegaram em minha casa naquela noite com os rostos carregados de uma preocupação que, hoje eu sei, era completamente encenada. "Mãe, a senhora não pode mais ficar sozinha. É um perigo", disse Ricardo, com a voz embargada. Marcos completou, segurando minha mão. "Nós não vamos nos perdoar se algo pior acontecer. A senhora precisa de cuidados, de gente por perto." Raquel, esposa de Ricardo, com seu sorriso que nunca alcançava os olhos, sugeriu a solução perfeita. "Solange, querida, por que não vamos eu e o Ricardo passar um tempo aqui com você? Só até a senhora se sentir mais firme. Nós cuidamos de tudo. A senhora não vai precisar se preocupar com nada." Silvia, sempre na sombra de Raquel, concordou com a cabeça, dizendo: "É o melhor para todos, sogrinha. Pelo seu bem." Eu, mergulhada na minha tristeza e sentindo uma gratidão imensa por aquele aparente gesto de amor,
Aceitei sem hesitar. Mal sabia eu que não estava recebendo cuidadores, mas sim carcereiros. Nas primeiras semanas, tudo parecia um mar de rosas. Raquel assumiu a cozinha, preparando minhas comidas favoritas. Ricardo consertava pequenas coisas pela casa, sempre com deixa que eu faço. Mãe, descanse. Eles me traziam o café da manhã na cama. Insistiam que eu não fizesse nenhum esforço. A senhora trabalhou a vida inteira. Agora é a nossa vez de cuidar de você. Eles repetiam como um mantra. Parecia um sonho. Meus filhos, tão dedicados, minhas noras, tão atenciosas. Eu me sentia amada, protegida. Eles começaram a falar sobre as finanças. Mãe, a senhora não precisa mais se estressar com contas, boletos, imposto de renda. É muita coisa para a sua cabeça agora, disse Marcos um dia. Que tal a senhora assinar uma procuração pra gente? Assim, nós resolvemos toda essa burocracia e a senhora fica em paz. A palavra paz era tudo o que eu mais queria. Cansada, de luto e confiando cegamente nos meus filhos, fui com eles ao cartório. Assinei o documento que dava a eles plenos poderes sobre tudo o que era meu. O oficial do cartório me olhou com uma certa pena, mas eu sorri, orgulhosa dos filhos maravilhosos que havia criado. Eles estavam apenas simplificando minha vida, me protegendo. Era um gesto de amor, não era? Eles me garantiram que sim. E eu, na minha ingenuidade, acreditei em cada palavra. Os sinais começaram a aparecer de forma tão sutil que, a princípio, eu os ignorei, atribuindo-os ao meu próprio estado sensível. A primeira coisa que notei foi o desaparecimento gradual de Antônio da casa. Um dia, o porta-retrato com a nossa foto de casamento, que ficava na mesa de cabeceira, foi substituído por um vaso de flores artificiais. Quando perguntei a Raquel, ela sorriu docemente e disse: "Ah, Solange, achei que olhar para a foto todos os dias só ia te deixar mais triste. É para te ajudar a superar, querida." Eu não queria superar, eu queria lembrar, mas fiquei quieta. Depois, o velho paletó de Antônio, que eu mantinha pendurado atrás da porta do nosso quarto, simplesmente sumiu. "Mandei para doação, mãe. Acumular coisas de quem já se foi só atrai energia ruim", explicou Ricardo, sem sequer me consultar. Cada pequeno gesto era um apagamento da minha história, da minha vida com o meu marido, sempre justificado como cuidado. A comida também mudou. As minhas receitas, os pratos que Antônio amava, foram substituídos pelo cardápio saudável de Raquel, sempre com a desculpa de que era para controlar minha pressão. "Chega de comidas pesadas, sogrinha. A senhora precisa se cuidar." De repente, eu não tinha mais voz sobre o que comia na minha própria casa. As conversas também mudaram de tom. Comentários passivo-agressivos começaram a surgir. Se eu demorasse um pouco mais para me levantar da poltrona, ouvia um suspiro de impaciência de Sílvia. Se eu pedia para mudarem o canal da TV, Ricardo dizia: "Ah, mãe, esse programa é tão antigo. Deixa a gente ver uma coisa mais moderna." Eu estava me tornando uma hóspede, uma presença tolerada, um fardo. O controle financeiro se tornou mais evidente. Quando pedi a Ricardo R$ 50 para comprar lã para tricotar, ele me olhou com condescendência. "Lã, mãe? A senhora não acha melhor fazer algo mais útil? Mas tudo bem, eu pego para a senhora." Ele me entregou o dinheiro como se fosse uma esmola, não como se fosse o meu próprio dinheiro. Eles começaram a receber amigos para jantares e festas. A casa, antes meu refúgio silencioso, se enchia de vozes estranhas e risadas altas. Nessas ocasiões, eu era apresentada como a mãe do Ricardo que está passando um tempo com a gente. Ninguém dizia que a casa era minha. Eu era gentilmente instruída a me retirar para o meu quarto mais cedo. "A senhora precisa descansar, mãe. Essa barulheira toda não te faz bem." A porta do meu quarto se tornou a fronteira do meu pequeno mundo. O desconforto dentro de mim crescia como uma erva daninha, sufocando a gratidão que eu sentia no início. Eu me sentia confusa, culpada. Será que eu estava sendo ingrata? Será que eu estava imaginando coisas? Eles estavam cuidando de mim, afinal.
Mas por que esse cuidado tinha o gosto amargo da humilhação? Por que essa proteção parecia tanto com uma prisão? A gota de água foi quando eles começaram a falar abertamente sobre vender a casa. Mãe, essa casa é enorme para a senhora. Dá muita despesa, muita manutenção. Já pensou num apartamento menor, mais prático? Ou talvez uma casa de repouso excelente que vimos, com enfermeiras 24 horas. Atividades? Seria perfeito para a senhora, disse Marcos, com a naturalidade de quem discute o tempo. Meu coração gelou. Vender a minha casa? O santuário das minhas memórias? A ideia era tão monstruosa que eu mal consegui responder. Ali, eu comecei a entender que o mau cuidado deles tinha um preço. E o preço era a minha vida, a minha história, a minha dignidade. A revelação, quando veio, não foi um trovão, mas um sussurro venenoso no silêncio da noite. Aconteceu há cerca de um mês. Eu tinha tido uma noite péssima, a artrite atacando minhas mãos e a insônia sendo minha única companhia. Desci as escadas devagar, sem fazer barulho, para buscar um copo de leite quente na cozinha. Uma antiga receita da minha mãe para noites difíceis. A casa estava escura, exceto por uma luz fraca vindo da sala de estar. Pensei que eles tivessem esquecido o abajur aceso. Conforme me aproximei, ouvi vozes baixas e risadinhas. Eram eles, Ricardo, Marcos, Raquel e Silvia. Estavam sentados nos sofás, com uma garrafa de vinho quase vazia sobre a mesinha de centro. Eles celebravam alguma coisa. Pela fresta da porta, eu os observei. Meu corpo paralisado por uma premonição terrível. Foi então que ouvi a voz de Raquel, clara e cortante como vidro quebrado. Vocês conseguem imaginar a cara dela quando vir aquele asilo em Itaquaquecetuba? O folheto diz, vista para o campo, mas na verdade dá para um muro. Ela riu, um som feio e cruel. Mas assim que a gente vender o casarão por uns 2,5 milhões, a gente esquece que a velha existe para sempre. Meu ar sumiu. Velha. Era assim que eles se referiam a mim quando eu não estava por perto. Marcos, meu filho, o menino que eu ensinei a dar os primeiros passos naquele mesmo chão, ergueu a taça. E das doenças dela. Que apodreça lá. Já está na hora de pararmos de gastar com os remédios caros dela com o nosso dinheiro. Nosso dinheiro? Era a minha aposentadoria, o dinheiro que eu e Antônio guardamos a vida inteira. Ricardo brindou com ele. Agora é a nossa vez de curtir a vida. Já estava na hora. Chega de bancar a babá de idosa. Silvia completou, com um veneno que eu nunca imaginei que ela possuísse. E o melhor é que ela assinou a procuração. Legalmente, não pode fazer nada. A casa é nossa para vender, o dinheiro é nosso para gastar. Foi mais fácil que tirar doce de criança. Naquele instante, o chão não se abriu sob meus pés. O mundo não girou. Algo muito pior aconteceu. Dentro de mim, o coração de uma mãe amorosa e de luto não se partiu. Ele não teve essa delicadeza. Ele simplesmente congelou, se transformando em um bloco de gelo duro e afiado. A dor era tão intensa, tão absoluta, que transcendia as lágrimas. Era uma dor fria, lúcida. Eu não senti tristeza. Senti uma clareza terrível. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram. Os porta-retratos sumindo, o controle, os comentários, a insistência na venda da casa. Não era cuidado, era um plano. Um golpe frio e calculado, executado contra a própria mãe. Voltei para o meu quarto, subindo as escadas com um cuidado que eu não sabia que possuía. Cada degrau era um passo para longe da mulher ingênua que havia descido e um passo em direção à mulher que eles acabaram de criar. Deitei na cama, o copo de leite esquecido. O calor não viria. O que veio foi o frio da certeza. Eu não tinha mais filhos. Aquelas pessoas na sala de estar eram estranhos, predadores que compartilhavam meu sangue, mas não meu coração. E eu, a enfermeira-chefe aposentada, a mulher que organizou um hospital inteiro, não iria apodrecer em lugar nenhum. Eu iria lutar. E eu, pela memória de Antônio e por tudo o que construímos, eu iria vencer. Naquela noite, deitada na escuridão do meu quarto,
O luto por Antônio se misturou a um novo tipo de luto. O luto pelos filhos que eu pensei ter. Mas, como eu disse, as lágrimas não vieram. O que veio foi uma fúria gelada. Uma clareza de pensamento que eu não sentia desde que comandava a ala de emergência do hospital em noites de plantão caóticas. A mulher frágil e triste que eles estavam manipulando morreu naquela noite. No lugar dela, renasceu a Solange enfermeira-chefe. A mulher que sabe ler sinais vitais, que sabe identificar uma doença pela sua manifestação mais sutil e, acima de tudo, que sabe que para combater uma infecção é preciso administrar o remédio certo, na dose certa. A manipulação deles era uma doença, e eu acabara de fazer o diagnóstico. Agora, precisava preparar o tratamento. Entendi tudo. A queda no jardim foi a desculpa. A preocupação, o teatro, a procuração, a arma do crime, a venda da casa e o asilo de 5ª categoria, o golpe final. Eles não me viam mais como mãe, mas como um obstáculo. Um caixa eletrônico com data de validade. E o erro deles, o erro fatal, foi subestimar a mente por trás do corpo que eles julgavam frágil. Eles se esqueceram com quem estavam lidando. Esqueceram que a mulher que eles queriam descartar passou 40 anos tomando decisões de vida ou morte, gerenciando crises e, principalmente, observando a natureza humana em seus momentos mais crus. A vítima deu lugar à estrategista. A dor deu lugar a um propósito. Meu plano começou a se formar ali mesmo, no silêncio, enquanto eu ouvia o som distante das risadas deles se extinguindo. Eles queriam meu dinheiro? Eles teriam uma lição sobre o verdadeiro valor das coisas. Eles me achavam fraca? Eles conheceriam a força de uma mãe traída. Meu choro não seria de tristeza, mas de batalha. O maior trunfo que eu tinha, além da minha mente, era algo que Antônio havia construído em silêncio, com a mesma paciência com que cuidava de suas roseiras. Um segredo financeiro. Meu marido, apesar de ser um homem simples, era um investidor discreto e brilhante. O que meus filhos viam era a aposentadoria de enfermeira e a pensão dele. O que eles não sabiam, e nunca se interessaram em saber, era que Antônio havia deixado para mim uma carteira de ações e um fundo de investimento que ninguém conhecia, avaliados em quase 2 milhões de reais. Esse era o meu elemento oculto, minha carta na manga. Na manhã seguinte, agi com a naturalidade de sempre. Desci para o café, sorri meu sorriso cansado de sempre e agradeci a Raquel pelo pão na chapa. Por dentro, eu era um general planejando uma invasão. Meu primeiro movimento foi uma ligação. Usei o velho celular que mantinha guardado, um modelo antigo que eles nem consideravam funcional. Liguei para o Dr. Almeida, um antigo colega do hospital e advogado de confiança de Antônio. Com a voz baixa, expliquei a situação, sem dramas, apenas fatos. A reação dele foi de indignação contida e apoio imediato. Solange, vamos resolver isso. Amanhã, às 9, no meu escritório. Não diga nada a ninguém. No dia seguinte, disse aos meus filhos que iria a uma consulta com um reumatologista. Eles nem questionaram, apenas me deram o dinheiro para o táxi, satisfeitos por eu estar me cuidando. No escritório do Dr. Sata Almeida, o primeiro passo foi executado. Revogamos a procuração, com uma única assinatura. O poder que eu lhes dei foi tomado de volta. Em seguida, ele me ajudou a bloquear o acesso deles às minhas contas bancárias principais e a transferir a maior parte dos fundos para uma nova conta, segura e inacessível. O planejamento da segunda fase exigia minha expertise. Liguei para outro velho amigo, o Dr. Hélio, um neurologista brilhante. Expliquei parte da minha situação e pedi um favor peculiar. Eu não precisava de um laudo falso, mas de algo mais engenhoso. Um laudo preliminar, baseado em sintomas que eu, como enfermeira experiente, sabia descrever perfeitamente. Sintomas de uma doença neurológica degenerativa, rara e, o mais importante, com um forte componente hereditário que se manifestava agressivamente entre os 45 e 50 anos. Dr. Hélio, confiando na minha integridade de anos,
preparou o documento. Não era uma mentira. Era uma hipótese diagnóstica baseada nos sintomas que eu relatei. A arte estava nos detalhes. Eu tinha a arma, tinha a munição e a paciência de uma caçadora. Voltei para casa e continuei meu papel de velhinha frágil, enquanto, secretamente, organizava minha libertação. A execução do meu plano aconteceu numa terça-feira, uma semana após a noite da revelação. Eu escolhi o dia com cuidado. Era o dia em que eles planejavam trazer um corretor de imóveis para avaliar a casa deles. Naquela manhã, eu os chamei para uma conversa na sala de estar, o mesmo local onde eles haviam selado meu destino dias antes. Sentei-me na poltrona favorita de Antônio, um lugar que eu não ocupava desde sua morte. Eles entraram, trocando olhares de curiosidade e uma ponta de impaciência. "Mãe, o que foi? Aconteceu alguma coisa?" perguntou Ricardo, já olhando para o relógio. Eu mantive a calma. Minhas mãos não tremiam. Meu coração batia firme. "Aconteceu, meus filhos. Eu preciso contar uma coisa muito séria a vocês." Entreguei a cada um deles um envelope pardo. Dentro, havia uma cópia do laudo preliminar do Dr. Hélio e uma carta que eu mesma escrevi, com a caligrafia um pouco trêmula de propósito. Eles leram os documentos, e eu observei a transformação em seus rostos. A arrogância deu lugar à confusão, e a confusão ao pânico puro. O laudo descrevia a possibilidade de uma doença degenerativa, e a minha carta era a obra-prima. Nela, eu explicava, com um tom de falso pesar, sobre meu terrível diagnóstico. Eu escrevi sobre como a doença tinha 50% de chance de ser hereditária, e como os sintomas poderiam começar a aparecer a qualquer momento, já que eles estavam na faixa de risco. E então, veio o golpe de mestre. Mas há uma esperança. Continuei a ler em voz alta para eles, que estavam pálidos demais para falar. Antônio, em sua sabedoria, deixou umas economias secretas que eu não conhecia. Um dinheiro considerável. Vi os olhos deles brilharem com ganância, mesmo em meio ao medo. Eu usarei cada centavo desses quase 2 milhões de reais para me internar numa clínica experimental caríssima na Suíça. Eles estão desenvolvendo uma terapia genética que pode não apenas retardar a doença, mas talvez até curá-la. É a minha única chance. E, futuramente, talvez a de vocês também. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Raquel foi a primeira a quebrar. "Doença? Que doença? E que dinheiro é esse? Você nunca falou sobre isso." "Eu não sabia, querida. Descobri os papéis de Antônio há poucos dias." Menti suavemente. "Quanto à doença, parece que a vida nos prega peças terríveis." Marcos gaguejou. "Mas, e a casa? E as nossas contas?" Foi aí que revelei o elemento final. Sobre isso. A procuração foi revogada. As contas estão bloqueadas. E a casa, bem, a casa é minha. E não está à venda. A compreensão atingiu seus rostos como uma bofetada. O medo da doença se misturou à fúria de terem perdido o prêmio. Eles não estavam preocupados com a minha saúde. Estavam apavorados com a própria mortalidade e furiosos com a perda do dinheiro. A ganância e o pânico travavam uma batalha em seus olhos. Meu confronto não foi com gritos ou acusações. Foi dignificado, cirúrgico. Eu os desarmei com a própria arma deles, a manipulação. Eles não podiam me acusar de mentir sobre a doença, pois era uma hipótese médica, e não podiam reclamar do dinheiro, pois acabavam de descobrir que ele existia e agora era a única esperança deles. Eu os deixei ali, na sala, com o veneno do medo correndo em suas veias. O medo de uma doença imaginária e a certeza de sua ganância real. Minha nova vida começou no dia seguinte. Enquanto eles se desesperavam, ligando para médicos e tentando acessar as contas que agora lhes eram negadas, eu, com uma tranquilidade que não sentia há anos, fiz minhas malas. Chamei um táxi e fui embora da casa que foi meu lar por 50 anos, mas sem olhar para trás. Não havia mais nada para mim ali. Vendi a casa do Pacaembu em menos de 2 meses. Com o total dos meus recursos,
Comprei um lindo apartamento em Santos, com uma varanda ampla e uma vista infinita para o mar. A primeira coisa que fiz foi comprar um porta-retrato prateado e colocar a minha foto favorita com Antônio, bem no centro da minha nova sala. Minha dignidade, que eles tentaram roubar, estava restaurada, não pela vingança, mas pela autoafirmação. Eu não precisava vê-los sofrer. Precisava apenas viver a minha paz. Me inscrevi em um clube do livro. Voltei a tricotar. Faço hidroginástica na praia e já viajei em 2 cruzeiros para a terceira idade, onde fiz amigas maravilhosas. Meus filhos, eles me ligaram dezenas de vezes nas primeiras semanas. As vozes alternando entre súplicas desesperadas por perdão e perguntas ansiosas sobre a cura na Suíça. Eu nunca atendi. A lição que lhes dei é a única herança que receberão de mim. A angústia de uma doença imaginária e o eco eterno de sua própria ganância. Eles não receberam 1 centavo. Aprenderam, da forma mais dura, que o valor de uma mãe não está em sua conta bancária, mas no amor que, uma vez traído, nunca mais volta a ser o mesmo. Hoje, eu respiro o ar do mar, sinto o sol no rosto e sei que sou dona do meu destino. A fragilidade que eles viam em mim era apenas o luto. A minha força, essa eles nunca conheceram de verdade. Até agora. ¿Qué te pareció la fuerza de Solange? Deja tu opinión en los comentarios y comparte esta historia con alguien que pueda necesitar un mensaje de esperança. Que Deus los bendiga a todos. Tudo começou 3 meses após o enterro de Antônio. A dor ainda era uma ferida aberta e eu me sentia fisicamente frágil, como se o meu corpo estivesse sentindo a falta do corpo dele ao meu lado. Numa tarde, enquanto cuidava das roseiras que ele tanto amava no jardim, meus pés se enroscaram, perdi o equilíbrio e caí. Não foi nada grave, apenas alguns arranhões e um grande susto. Mas para meus filhos e minhas noras, Raquel e Silvia, aquele pequeno incidente foi o estopim de que precisavam. Eles chegaram em minha casa naquela noite com os rostos carregados de uma preocupação que, hoje eu sei, era completamente encenada. Mãe, a senhora não pode mais ficar sozinha. É um perigo, disse Ricardo, com a voz embargada. Marcos completou, segurando minha mão. Nós não vamos nos perdoar se algo pior acontecer. A senhora precisa de cuidados, de gente por perto. Raquel, esposa de Ricardo, com seu sorriso que nunca alcançava os olhos, sugeriu a solução perfeita. Solange, querida, por que não vamos eu e o Ricardo passar um tempo aqui com você? Só até a senhora se sentir mais firme. Nós cuidamos de tudo. A senhora não vai precisar se preocupar com nada. Silvia, sempre na sombra de Raquel, concordou com a cabeça dizendo: é o melhor para todos, ni sogrinha. Pelo seu bem, eu, mergulhada na minha tristeza e sentindo uma gratidão imensa por aquele aparente gesto de amor, aceitei sem hesitar. Mal sabia eu que não estava recebendo cuidadores, mas sim carcereiros. Nas primeiras semanas, tudo parecia um mar de rosas. Raquel assumiu a cozinha, preparando minhas comidas favoritas. Ricardo consertava pequenas coisas pela casa, sempre com um "deixa que eu faço. Mãe, descanse." Eles me traziam o café da manhã na cama. Insistiam que eu não fizesse nenhum esforço. A senhora trabalhou a vida inteira. Agora é nossa vez de cuidar de você. Eles repetiam como um mantra. Parecia um sonho. Meus filhos, tão dedicados, minhas noras, tão atenciosas. Eu me sentia amada, protegida. Eles começaram a falar sobre as finanças. Mãe, a senhora não precisa mais se estressar com contas, boletos, imposto de renda. É muita coisa para a sua cabeça agora, disse Marcos um dia. Que tal a senhora assinar uma procuração pra gente? Assim, nós resolvemos toda essa burocracia e a senhora fica em paz. A palavra paz era tudo o que eu mais queria. Cansada, de luto e confiando cegamente nos meus filhos, fui com eles ao cartório. Assinei o documento que dava a eles plenos poderes sobre tudo o que era meu. O oficial do cartório me olhou com uma certa pena, mas eu sorri, orgulhosa dos filhos maravilhosos que havia criado.
Eles estavam apenas simplificando minha vida, me protegendo. Era um gesto de amor, não era? Eles me garantiram que sim. E eu, na minha ingenuidade, acreditei em cada palavra. Os sinais começaram a aparecer de forma tão sutil que, a princípio, eu os ignorei, atribuindo-os ao meu próprio estado sensível e à minha gratidão por tê-los por perto. A primeira coisa que notei foi o desaparecimento gradual de Antônio da casa. Um dia, o porta-retrato com a nossa foto de bodas de ouro, que ficava com tanto destaque na mesa de cabeceira, foi substituído por um vaso de orquídeas artificiais, sem vida. Quando perguntei a Raquel, com o coração apertado, ela sorriu aquele seu sorriso doce que nunca alcançava os olhos e disse: "Ah, Solange, querida, achei que olhar para a foto todos os dias só ia te deixar mais triste. É para te ajudar a superar, a olhar para frente. Eu não queria superar. Eu queria lembrar, mas fiquei quieta, me sentindo culpada por minha própria dor. Poucos dias depois, o velho paletó de linho de Antônio, que eu mantinha pendurado atrás da porta do nosso quarto, simplesmente sumiu. O cheiro dele ainda estava impregnado no tecido. Era meu conforto nas noites mais solitárias. Mandei para a campanha do agasalho. "Mãe", explicou Ricardo, sem sequer me consultar, enquanto lia o jornal. "Acumular coisas de quem já se foi só atrai energia ruim. Deixa o ambiente pesado. A senhora precisa de leveza agora." Cada pequeno gesto era um apagamento da minha história, da minha vida com o meu marido, sempre justificado como cuidado, como uma proteção contra a minha própria memória. A cozinha, que sempre foi o meu reino, o lugar onde eu expressava meu amor através do tempero, foi a próxima a ser conquistada. As minhas receitas, os pratos que Antônio amava, a moqueca de sexta-feira, a feijoada aos sábados, foram substituídos pelo cardápio funcional e saudável de Raquel. "Chega de comidas pesadas e gordurosas, sogrinha. A senhora precisa controlar essa pressão, cuidar do colesterol", ela dizia, enquanto preparava um frango grelhado sem sal com salada de folhas amargas. De repente, eu não tinha mais voz sobre o que comia na minha própria casa. O cheiro do meu alho dourando no azeite foi substituído pelo cheiro insosso de legumes cozidos no vapor. As conversas também mudaram de tom. Comentários passivo-agressivos começaram a surgir como pequenas farpas sob a pele. Se eu demorasse um pouco mais para me levantar da poltrona, ouvia um suspiro de impaciência de Silvia. Se eu pedia para mudarem o canal da TV do noticiário para a minha novela, Ricardo dizia, com um risinho: "Ah, mãe, essa novela é tão antiga. Deixa a gente ver uma série mais moderna. Uma coisa que exercite o cérebro." Eu estava me tornando uma hóspede, uma presença tolerada, um fardo antiquado. O controle financeiro se tornou mais evidente depois que lhes dei a procuração. Quando pedi a Ricardo R$ 100 para comprar lã para tricotar um casaquinho para o filho da vizinha que ia nascer, ele me olhou com uma condescendência que me gelou a alma. "Lã, mãe? Com essa artrite? A senhora não acha melhor fazer algo mais útil? Mas tudo bem, eu pego para a senhora." Ele me entregou o dinheiro como se fosse uma esmola, não como se viesse da minha própria conta, do meu próprio suor. Eles começaram a receber amigos para jantares e pequenas festas nos fins de semana. A casa, antes meu refúgio silencioso, se enchia de vozes estranhas e risadas altas que não me incluíam. Nessas ocasiões, eu era apresentada com um sorriso forçado. "Gente, essa é a Solange, a mãe do Ricardo, que está passando um tempo com a gente, né?" Ninguém dizia que a casa era minha. Eu era gentilmente instruída a me retirar para o meu quarto mais cedo. "A senhora precisa descansar, mãe. Essa barulheira toda não te faz bem. Vá deitar. Amanhã a gente conversa." A porta do meu quarto se tornou a fronteira do meu pequeno mundo, uma cela com paredes de boas intenções. O desconforto dentro de mim crescia como uma erva daninha, sufocando a gratidão que eu sentia no início. Eu me sentia confusa, culpada. Será que eu estava sendo ingrata? Será que eu estava imaginando coisas? Eles estavam cuidando de mim, afinal. Mas por que esse cuidado tinha o gosto amargo da humilhação? Por que essa proteção parecia tanto com uma prisão? A gota de água,
O momento em que a confusão começou a se transformar em um medo real foi quando eles começaram a falar abertamente sobre vender a casa. Mãe, essa casa é enorme para a senhora. Dá uma despesa absurda de IPTU, muita manutenção. Já pensou num apartamento menor, mais prático? Ou talvez uma casa de repouso excelente que vimos em Alphaville, com enfermeiras 24 horas, atividades, piscina aquecida. Seria perfeito para a senhora. Um luxo, disse Marcos, com a naturalidade de quem discute o tempo, enquanto folheava um catálogo. Meu coração gelou. Vender a minha casa? O santuário das minhas memórias? O lugar onde criei meus filhos e amei meu marido? A ideia era tão monstruosa, tão violenta, que eu mal consegui responder. Ali, olhando para os rostos ansiosos dos meus 2 filhos e de minhas noras, eu comecei a entender que o cuidado deles tinha um preço. E o preço era a minha vida, a minha história, a minha dignidade. A revelação, quando veio, não foi um trovão, mas um sussurro venenoso no silêncio da noite. Aconteceu há cerca de 1 mês. Eu tinha tido uma noite péssima. A artrite atacando minhas mãos com agulhas de fogo e a insônia sendo minha única e indesejada companhia. Desci as escadas devagar, com o cuidado de uma gata, sem fazer barulho, para buscar um copo de leite quente na cozinha. Uma antiga receita da minha mãe para noites difíceis como aquela. A casa estava mergulhada na escuridão, exceto por uma luz fraca e amarelada que vazava da sala de estar. Pensei que eles tivessem esquecido o abajur aceso. Conforme me aproximei, com os pés descalços no assoalho frio, ouvi vozes baixas e risadinhas abafadas. Eram eles: Ricardo, Marcos, Raquel e Silvia. Estavam refestelados nos sofás, com uma garrafa de vinho tinto quase vazia sobre a mesinha de centro que fora de Antônio. Eles celebravam alguma coisa. Pela fresta da porta, eu os observei, meu corpo subitamente paralisado por uma premonição terrível. Foi então que ouvi a voz de Raquel, clara e cortante como vidro quebrado. Vocês conseguem imaginar a cara dela quando vir aquele asilo em Itaquaquecetuba? O folheto diz, vista para o campo, mas na verdade dá para um muro de arrimo. Ela riu, um som feio, cruel, que arranhou minha alma. Mas assim que a gente vender o casarão por uns 2,5 milhões, a gente esquece que a velha existe para sempre. O ar sumiu dos meus pulmões. Velha. Era assim que eles se referiam a mim quando eu não estava por perto. A mãe, a mulher que lhes deu a vida, era apenas a velha. Marcos, meu filho, o menino que eu ensinei a dar os primeiros passos naquele mesmo chão de madeira, ergueu a taça de vinho. E das doenças dela, que apodreça lá. Já está na hora de pararmos de gastar com os remédios caros dela com o nosso dinheiro. Nosso dinheiro? Era a minha aposentadoria. O dinheiro que eu e Antônio guardamos centavo por centavo a vida inteira, abrindo mão de viagens e luxos para garantir o futuro deles. Ricardo, meu outro filho, meu outro pedaço, brindou com ele. Agora é a nossa vez de curtir a vida. Já estava na hora. Chega de bancar a babá de idosa. Silvia, a esposa de Marcos, completou com um veneno que eu nunca imaginei que ela possuísse. E o melhor é que ela assinou a procuração. Legalmente, não pode fazer nada. A casa é nossa para vender. O dinheiro é nosso para gastar. Foi mais fácil que tirar doce de criança. Naquele instante, o chão não se abriu sob meus pés. O mundo não girou. Algo muito pior aconteceu. Dentro de mim, o coração de uma mãe amorosa e de luto não se partiu. Ele não teve essa delicadeza. Ele simplesmente congelou, se transformando em um bloco de gelo duro e afiado. A dor era tão intensa, tão absoluta, que transcendia as lágrimas. Era uma dor fria, lúcida. Eu não senti tristeza. Senti uma clareza medonha. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram com uma precisão terrível. Os porta-retratos sumindo, o controle da comida, os comentários condescendentes, a insistência na venda da casa. Não era cuidado, era um plano, um golpe frio e calculado, executado contra a própria mãe no momento de sua maior fragilidade.
Voltei para o meu quarto subindo as escadas com um cuidado que eu não sabia que possuía. Cada degrau era um passo para longe da mulher ingênua que havia descido e um passo em direção à mulher que eles acabaram de criar. Deitei na cama, o copo de leite esquecido na cozinha. O calor que eu buscava não viria. O que veio foi o frio da certeza. Eu não tinha mais filhos. Aquelas pessoas na sala de estar eram estranhos, predadores que compartilhavam meu sangue, mas não meu coração. E eu, a enfermeira-chefe aposentada, a mulher que organizou um hospital inteiro, não iria apodrecer em lugar nenhum. Eu iria lutar. E, pela memória de Antônio e por tudo o que construímos, eu iria vencer. Naquela noite, deitada na escuridão do meu quarto, o luto por Antônio se misturou a um novo tipo de luto. O luto pelos filhos que eu pensei ter. Mas, como eu disse, as lágrimas não vieram. O que veio foi uma fúria gelada. Uma clareza de pensamento que eu não sentia desde que comandava a ala de emergência do hospital em noites de plantão caóticas. A mulher frágil e triste que eles estavam manipulando morreu naquela noite. No lugar dela, renasceu a Solange enfermeira-chefe. A mulher que sabe ler sinais vitais, que sabe identificar uma doença pela sua manifestação mais sutil e, acima de tudo, que sabe que para combater uma infecção é preciso administrar o remédio certo, na dose certa. A manipulação deles era uma doença, e eu acabara de fazer o diagnóstico. Agora, precisava preparar o tratamento. Entendi tudo. A queda no jardim foi a desculpa. A preocupação, o teatro, a procuração, a arma do crime. A venda da casa e o asilo de 5ª categoria, o golpe final. Eles não me viam mais como mãe, mas como um obstáculo, um caixa eletrônico com data de validade. E o erro deles, o erro fatal, foi subestimar a mente por trás do corpo que eles julgavam frágil. Eles se esqueceram com quem estavam lidando. Esqueceram que a mulher que eles queriam descartar passou 40 anos tomando decisões de vida ou morte, gerenciando crises e, principalmente, observando a natureza humana em seus momentos mais crus. A vítima deu lugar à estrategista. A dor deu lugar a um propósito. Meu plano começou a se formar ali mesmo, no silêncio, enquanto eu ouvia o som distante das risadas deles se extinguindo. Eles queriam meu dinheiro? Eles teriam uma lição sobre o verdadeiro valor das coisas. Eles me achavam fraca? Eles conheceriam a força de uma mãe traída. Meu choro não seria de tristeza, mas de batalha. O maior trunfo que eu tinha, além da minha mente afiada pela necessidade, era algo que Antônio havia construído em silêncio, com a mesma paciência com que cuidava de suas roseiras. Um segredo financeiro. Meu marido, apesar de ser um homem de hábitos simples, era um investidor discreto e brilhante. O que meus filhos viam era a minha aposentadoria de enfermeira e a pensão dele, um valor confortável, mas nada espetacular. O que eles não sabiam, e, na sua arrogância, nunca se interessaram em saber, era que Antônio havia deixado para mim uma carteira de ações e um fundo de investimento que ninguém conhecia, avaliados em quase 2 milhões de reais. Esse era o meu elemento oculto, minha carta na manga, o exército que lutaria por mim sem fazer barulho. Na manhã seguinte à noite da revelação, agi com a naturalidade de sempre. Desci para o café, sorri meu sorriso cansado e agradeci a Raquel pelo pão na chapa sem sal. Por dentro, eu era um general planejando uma invasão em território inimigo. Meu primeiro movimento foi uma ligação. Usei o velho celular que mantinha guardado numa caixa de costura. Um modelo antigo de flip que eles nem consideravam funcional. Disquei o número do Dr. Luiz Almeida, um antigo colega do hospital, cujo filho se formara em direito e se tornara o advogado de confiança de Antônio. Com a voz baixa, no banheiro, com o chuveiro ligado para abafar o som, expliquei a situação, sem dramas, apenas fatos clínicos e precisos. A reação dele foi de indignação contida e apoio imediato. Solange, pelo amor de Deus, vamos resolver isso. Amanhã, às 9, no meu escritório. Não diga nada a ninguém. No dia seguinte,
Anunciei na mesa do café da manhã que iria a uma consulta com um reumatologista novo que minha amiga havia indicado. Minhas mãos estão terríveis, reclamei, flexionando os dedos com uma careta de dor ensaiada. Eles nem questionaram. Ricardo me deu o dinheiro para o táxi com um ar de enfado, satisfeito por eu estar me cuidando e saindo do caminho deles por algumas horas. No escritório do Dr. Almeida, o primeiro passo do meu contra-ataque foi executado com precisão cirúrgica. Revogamos a procuração. Com uma única assinatura, o poder que eu lhes dei foi tomado de volta. Em seguida, ele me ajudou a bloquear o acesso deles às minhas contas bancárias principais e a transferir a maior parte dos fundos da minha aposentadoria e pensão para uma nova conta, segura e completamente inacessível para eles. O planejamento da segunda fase, a mais delicada, exigia a minha expertise. Liguei para outro velho amigo, o Dr. Hélio, um neurologista brilhante com quem trabalhei por mais de 30 anos. Expliquei parte da minha situação e pedi um favor peculiar. Eu não precisava de um laudo falso. Isso seria antiético e arriscado, mas de algo muito mais engenhoso. Um laudo preliminar, uma hipótese diagnóstica, baseado em sintomas que eu, como enfermeira experiente, sabia descrever com perfeição. Sintomas de uma doença neurológica degenerativa, rara e, o mais importante, com um forte componente hereditário que se manifestava agressivamente entre os 45 e 50 anos. Dr. Hélio, confiando na minha integridade de décadas, preparou o documento. Não era uma mentira, era uma hipótese médica baseada nos sintomas que eu, sua antiga e respeitada colega, relatei. A arte estava nos detalhes. Voltei para casa e continuei meu papel de velhinha frágil, enquanto, secretamente, organizava minha libertação. Eu tinha a arma legal e a arma psicológica. Tinha a munição. E a paciência de uma caçadora esperando o momento certo para o bote. A execução do meu plano aconteceu numa terça-feira, uma semana após a noite da revelação. Eu escolhi o dia com cuidado. Era o dia em que eles planejavam trazer um corretor de imóveis para avaliar a casa deles. Naquela manhã, eu os chamei para uma conversa na sala de estar, o mesmo local onde eles haviam selado meu destino dias antes. Sentei-me na poltrona favorita de Antônio, um lugar que eu não ocupava desde sua morte, sentindo o couro gasto sob meus dedos. Eles entraram, trocando olhares de curiosidade e uma ponta de impaciência. "Mãe, o que foi? Aconteceu alguma coisa?" perguntou Ricardo, já olhando para o relógio. Eu mantive a calma. Minhas mãos não tremiam. Meu coração batia firme e compassado, como o de uma enfermeira prestes a iniciar um procedimento crítico. "Aconteceu, meus filhos. Eu preciso contar uma coisa muito séria a vocês." Entreguei a cada um deles um envelope pardo. Dentro, havia uma cópia do laudo preliminar do Dr. Hélio e uma carta que eu mesma escrevi, com a caligrafia um pouco trêmula de propósito. Um detalhe para tornar tudo mais crível. Eles leram os documentos e eu observei, como quem observa um monitor de sinais vitais, a transformação em seus rostos. A arrogância deu lugar à confusão, e a confusão ao pânico puro e desfigurado. O laudo descrevia a possibilidade de uma doença neurológica degenerativa rara, e a minha carta era a obra-prima. Nela, eu explicava, com um tom de falso pesar e resignação, sobre meu terrível diagnóstico. Eu escrevi sobre como a doença tinha 50% de chance de ser hereditária e como os sintomas poderiam começar a aparecer a qualquer momento, já que eles estavam exatamente na faixa de risco, entre os 45 e 50 anos. E então, veio o golpe de mestre. Mas há uma esperança. Continuei a ler em voz alta a minha própria carta, para eles, que estavam pálidos demais para falar, os papéis tremendo em suas mãos. Antônio, em sua sabedoria, deixou umas economias secretas que eu não conhecia. Um dinheiro considerável. Vi os olhos deles brilharem com uma ganância doentia, mesmo em meio ao medo que os paralisava.
Eu usarei cada centavo desses quase 2 milhões de reais para me internar numa clínica experimental caríssima na Suíça. Eles estão desenvolvendo uma terapia genética que pode não apenas retardar a doença, mas talvez até curá-la. É a minha única chance. E, futuramente, talvez a de vocês também. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, como o ar antes de uma tempestade. Raquel foi a primeira a quebrar, a voz estridente. Doença? Que doença? E que dinheiro é esse? Você nunca falou sobre isso. Eu não sabia, querida. Descobri os papéis de Antônio há poucos dias. Arrumando umas gavetas, menti suavemente, com a serenidade de quem tem a verdade do seu lado. Quanto à doença, parece que a vida nos prega peças terríveis. Marcos gaguejou, o suor brotando em sua testa. Mas, e a casa? E as nossas contas? Foi aí que revelei o elemento final, a última injeção. Olhei para cada um deles, diretamente nos olhos, e proferi as palavras que ensaiei por uma semana. Sobre isso, a procuração foi revogada ontem. As contas estão bloqueadas para vocês. E a casa, bem, a casa é minha, e não está à venda. A compreensão atingiu seus rostos como uma bofetada. O medo da doença se misturou à fúria de terem perdido o prêmio. Eles não estavam preocupados com a minha saúde. Estavam apavorados com a própria mortalidade e furiosos com a perda do dinheiro. A ganância e o pânico travavam uma batalha em seus olhos. Meu confronto não foi com gritos ou acusações. Foi dignificado, cirúrgico. Eu os desarmei com a própria arma deles. A manipulação. Eles não podiam me acusar de mentir sobre a doença, pois era uma hipótese médica. E não podiam reclamar do dinheiro, pois acabavam de descobrir que ele existia e agora era a única esperança deles. Eu os deixei ali, na sala, com o veneno do medo correndo em suas veias. O medo de uma doença imaginária e a certeza de sua ganância muito real. Eu me levantei da poltrona de Antônio e saí da sala, deixando-os afogar em seu próprio veneno. Minha nova vida começou no dia seguinte. Enquanto eles se desesperavam, ligando para médicos e tentando acessar as contas que agora lhes eram negadas, eu, com uma tranquilidade que não sentia há anos, fiz minhas malas. Deixei para trás a casa que foi meu lar por 50 anos, mas sem olhar para trás. Não havia mais nada para mim ali. Vendi a casa do Pacaembu em menos de 2 meses. Com o total dos meus recursos, comprei um lindo apartamento em Santos, com uma varanda ampla e uma vista infinita para o mar. A primeira coisa que fiz foi comprar um porta-retrato prateado e colocar a minha foto favorita com Antônio, bem no centro da minha nova sala. Minha dignidade, que eles tentaram roubar, estava restaurada, não pela vingança, mas pela autoafirmação. Eu não precisava vê-lo sofrer. Precisava apenas viver a minha paz. Me inscrevi em um clube do livro. Voltei a tricotar. Faço hidroginástica na praia e já viajei em 2 cruzeiros para a terceira idade, onde fiz amigas maravilhosas. Meus filhos? Eles me ligaram dezenas de vezes nas primeiras semanas. As vozes alternando entre súplicas desesperadas por perdão e perguntas ansiosas sobre a cura na Suíça. Eu nunca atendi. A lição que lhes dei é a única herança que receberão de mim, a angústia de uma doença imaginária e o eco eterno de sua própria ganância. Eles não receberam 1 centavo. Aprenderam, da forma mais dura, que o valor de uma mãe não está em sua conta bancária, mas no amor que, uma vez traído, nunca mais volta a ser o mesmo. Hoje, eu respiro o ar do mar, sinto o sol no rosto e sei que sou dona do meu destino. A fragilidade que eles viam em mim era apenas o luto, a minha força. Essa eles nunca conheceram de verdade. Até aquele dia,